Eu sou Joaquim Braga Neto. Você sabe muito bem, não sei para que eu fico falando isso. Você sabe que eu sou Joaquim Braga Neto e que eu sou Joaquim Braga Neto da EDS. Então por que você fica perguntando? Joaquim Braga Neto da EDS, não vem com gracinha, hoje eu estou atacado, não vem com gracinha que o que é EDS, por que é EDS, que você sabe muito bem que EDS é 10 e que a EDS é 10 porque ela ajuda você a se preparar para um inverno que está chegando aí. Pô, Joaquim, você está ficando doido, tô nada. Esse inverno está chegando e não é o inverno do tempo, porque o inverno do tempo, você sabe que foi embora, a gente está na primavera, o que vem aí pela frente é o verão, mas eu falo de um outro inverno e eu vou chegar essa câmera para cá. E esse outro inverno é preocupante. Um longo, talvez longo e tenebroso inverno. E eu vou dizer para você que por mais frio que seja esse inverno, eu vim aqui trazer o cobertor para você. Porque tudo bem chegar um inverno aí, não tem problema nenhum desde que você tenha o cobertor. E a EDS é 10 porque ela te dá esse cobertor. Olha ele aí, o Guto. Obrigado, Guto, pelas suas palavras, mas você vai ver que hoje nós vamos falar do mestre Jonas. Do mestre Jonas. Dentro da baleia mora o mestre Jonas. Ih, rapaz, olha lá, acho que eu vou mudar de profissão e vou virar cantor. Vou virar cantor. Eu acho que eu tenho o maior futuro. E é lógico que eu estou brincando, não sou nem tão bom assim nos cantos, aliás, sou bem desafinado, diga-se de passagem, mas é mais ou menos a brincadeira que eu estou fazendo. É como se eu tivesse recebido um talento, que é de trabalhar com ideias, comportamento, almas, pessoas, psicólogo, psique, alma, logos, estudo, vamos resumir assim. Conhecimento do comportamento da alma, conhecimento das pessoas, né? E aí, de repente, eu recebo aquele talento, aquele dom, que é de ajudar as pessoas, pego aquele dom, jogo de lado e vou viver a vida cantando. E aí eu me afasto daquele dom, sei lá, porque cantando eu vou ter mais seguidores, suponhamos que eu fosse bom nisso, né? E poderia fazer mais sucesso e tal, mas eu estaria me afastando de algo, de um dom que eu recebi do universo para ajudar pessoas e deixo de ajudar pessoas através desse dom que eu recebi, que é o de conhecer a psicologia, o comportamento e o ser humano como um todo. E aí, aquelas pessoas que eu iria ajudar através desse dom que eu recebi e no qual eu me aprofundei através dos meus estudos, pesquisas e trabalhos e prática dentro da área psicológica, e de repente, porque apareceu uma oportunidade que me dá mais recurso, então eu vou para ela e deixo aquele dom, e aquelas pessoas que eu beneficiaria deixam de ser beneficiadas por aquele serviço que eu poderia prestar, porque eu deixei aquilo ali para fazer uma outra coisa que me traz retorno mais rápido, mais imediato, e aí eu vou poder curtir a vida, né? Comprar as coisinhas que eu gosto e fazer essas coisas todas e deixo, né? Desamparado. Claro que aquelas pessoas iam acabar encontrando uma outra forma de serem ajudadas, porque, claro, que se aquela pessoa tem um merecimento de uma recuperação, ela vai encontrar outra forma, mas a primeira forma seria, suponhamos, através da minha ajuda. Por que eu estou contando essa história toda? E eu estou botando que, né, a história que tem na minha cartilha do nosso profeta Raul Seixas,
Claro que eu estou brincando de novo, e ele fez essa música, Dentro da Baleia, mora o mestre Jonas. Começa assim a música, eu não vou ficar cantando aqui porque não é o nosso papo. Mas Jonas, ele recebeu uma missão que era de ir para Nínive. Nínive era um lugar, isso já da 3.000 anos, pouco mais, pouco menos. Não vamos nos deter em datas, porque não é o caso aqui, a gente não está querendo ser preciso em datas. Mas vamos lá. E aí, aquele povo de Nínive, que eram os ninivitas, eles estavam só querendo droga, sexo e rock and roll. E aí Jonas recebe uma missão que era de ir para lá e falar para as pessoas, gente, pô, isso aí que vocês estão fazendo vai trazer uma grande tribulação para vocês. E vocês vão sofrer muito, porque isso aí que vocês estão fazendo não vai ser legal. E aí ele, em vez de ir para Nínive, pegar um barco e ir para Nínive, ele pega um barco e vai, se eu não me engano é para Tarsis, agora eu não me lembro o nome do lugar também, não faz muita diferença, mas ele pega um barco e vai numa outra direção. Quando ele vai para essa outra direção, o barco se defronta, né, com uma tempestade. O mar vai ficando grosso. Ó, já estão dizendo que eu estou certo. Então deve ser Tarsis mesmo. O mar foi ficando grosso. E o Jonas, ele vai para o porão do barco e dorme. E o mar vai ficando mais grosso, e cada vez mais grosso. Os marinheiros desesperados, eles consultam alguns pitões, eles lançam a sorte para saber por quê. E todos eles, tinha gente de todos os lugares dentro daquele barco, e todos eles rezavam para os seus deuses, cada um dentro da sua religião, e todo mundo pedindo misericórdia, porque o barco ia afundar. E aí o comandante do navio desce ali no porão e fala, pô, você está aí, deitado, dormindo, você não tem um Deus? Qual é o teu Deus? Você é de onde? Ele falou, eu sou judeu, e o meu Deus é o Deus que fez o céu, as terras secas e o mar. Ele respondeu assim, e você não vai pedir a misericórdia para o seu Deus? E aí naquele movimento de que as pessoas estavam apavoradas, acabaram entendendo que o culpado daquela situação era o Jonas. E aí perguntaram para ele, então o que a gente faz com você para que o mar e a tempestade se acalme? Ele falou assim, é só vocês me jogarem dentro d'água que a tempestade vai passar e vocês vão continuar a viagem tranquilamente. Mas aí eles relutaram se ia jogar, se não ia jogar. Acabou que eles jogaram o Jonas dentro d'água. E realmente a tempestade parou e ele foi engolido por um grande peixe, que o Raul Seixas chamou de baleia. Claro que baleia nem é peixe, mas ficava bonitinho dentro da música. Dentro da baleia mora o mestre Jonas. Eu ainda vou virar cantor. E aí o grande peixe engole o Jonas, ele fica lá dentro, naquele sofrimento, e ele pede misericórdia a Deus e o peixe o cospe, ali perto de Nínive. E ele resolve atender aquele chamado e vai ao povo, né, 120.000 pessoas, era uma cidade grande, e ele vai chegando lá e começando a falar com as pessoas. Olha, gente, muda esses hábitos que vocês estão fazendo. Pessoal que só queria saber de droga, sexo e rock and roll. Viver aquela vida cheia de prazeres, tipo Sodoma, Gomorra, aquela parada lá. Aí ele chega lá e vai falando, gente, e o povo começou a acreditar nele. Porque ele ia investido de uma moral, de uma força que foi dada a ele. E ele falava com as pessoas e as pessoas largavam
aquelas frivolidades e se vestiam de sacos. Acho que era de juta, sisal, qualquer coisa assim, bem pobre. Até o rei de Nínive, chegou a ele que ia acontecer uma grande tribulação com Nínive e que as pessoas precisavam mudar. Até o rei tirou aquelas vestes, que eu vou chamar aqui de púrpura, mas isso não está escrito na história, e veste-se também, isso está escrito, com aqueles sacos de juta, com aquele negócio bem simples, bem barato mesmo. E no final acontece um monte de coisa, mas eu não vou, são 4 capítulos pequenininhos. Você lê essa história na minha cartilha, que você já sabe qual é, e você lê nessa história 4 capítulozinhos. Eu leio isso em 15 minutos, no máximo. Acho que não leva isso tudo, não. Menos 10 minutos, você lê tudo. É uma história fantástica, repleta de simbolismos, e é esse simbolismo que eu quero trazer para você, e é esse simbolismo que tem a ver contigo. Porque um deles é que quando você se afasta de um propósito seu, que é um propósito divino, né? Você sabe que você deveria seguir numa certa direção, que por pior que ela seja, Pitágoras fala sobre isso, escolha sempre o caminho que lhe pareça o melhor, ainda que seja o mais difícil, porque depois, com o hábito, ele vai se tornando fácil e agradável. Mas às vezes aquele caminho difícil a gente fala, não vou não. Tipo, você que é jovem, sente vontade de fazer um concurso, mas tem que estudar pra caramba. Não vou estudar não. Prefiro levar a vida mais fácil. Aí tem aquela mãe que fala, meu filho, a pá pesa mais do que a caneta. Eu acho melhor você estudar, porque depois você vai ficar carregando pá para o resto da vida. E aí, enquanto o garoto não busca o estudo dele, porque ele tem condição, aliás, isso aconteceu um pouco comigo, mas eu não vou entrar nessa história, mas antes de ser psicólogo eu fui bancário, né? Trabalhei 1 ano como bancário, eu falei, caramba, eu acho que dá para eu estudar, fazer aquilo que eu queria. E aí eu voltei para a faculdade, levei 1 ano fora, dentro daquela embarcação, né? E aquela embarcação, ela ia no meio de uma tempestade dentro de um mar agitado. Falei, cara, mas psicologia é tão difícil. A faculdade nem é tão difícil assim, mas você vencer a vida como psicólogo não é fácil, é uma coisa difícil. Então, não tem grandes salários, como estagiário você não ganha nada, um estagiário de TI, tecnologia da informação, ganha bem pra caramba, já é empregado ganhando uma grana alta. Quando eu tive meu primeiro emprego, no dia seguinte que eu me formei, mas eu ganhava só 2 salários mínimos, tinha que pagar supervisão, consultório, pagar um monte de coisa. Eu vivia no Rio de Janeiro. Então era uma vida difícil, era uma vida onde o mar era agitado, mas eu venci. E estou super bem, me sinto realizado, embora eu não seja rico, mas eu tenho uma vida confortável. E a outra situação que eu costumo ver, assim, da pessoa que foge daquilo que ela deveria fazer e busca uma vida mais fácil, ela acaba se acomodando. Tipo, você está trabalhando como um comerciário, vamos dizer. Então você é empregado, ganha um salário mínimo, às vezes um pouco mais do que isso, mas você sabe que você tem talento, até porque você silenciosamente critica bastante o seu patrão, e você fala assim, cara, eu poderia montar minha empresa. Não, mas
O patrão, no final, pode ser até que ele tenha uma vida mais confortável, mas no começo ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Se der problema, tudo recai nas costas dele. É uma responsabilidade muito grande, eu acho que não vai dar certo. Pô, tem que sair, tem que trabalhar pra caramba igual um desesperado, até a coisa começar a funcionar. Ah, sabe o que mais? Eu vou ficar no meu canto mesmo. Não vou procurar isso não. E aí você fica, mas você tem vontade. Estou imaginando essa hipótese, tá? Que você realmente tem vontade. Pô, eu acredito, eu seria um bom empreendedor. Ah, mas eu não vou não. E enquanto você não assume a sua aptidão, o seu dom de fazer aquilo que você deve, você vai estar num barco assim, no meio de uma tempestade. Até que você vai ser jogado para fora desse barco e vai ser engolido por um grande peixe. O que significa isso? É uma depressão. Você vai ficar imerso, mergulhado num sofrimento. E enquanto você não falar assim, cara, eu vou reagir, vou fazer, vou tomar coragem, você vai ficar dentro daquela depressão, você vai ficar ali abafado dentro daquilo e não vai cumprir aquilo que você tinha por meta, por missão, e por comodismo, preguiça, você acabou sucumbindo e deixou a coisa de lado. Então, vai chegar uma hora que você vai ser cuspido, né? Aquele que não vem pelo amor, vai pela dor. Então você vai acabar fazendo aquilo, mas seria muito melhor, te daria muito menos trabalho se você fizesse isso antes. Agora, o importante é que na situação em que a gente se encontra, né, a gente não tem clareza. Será mesmo? Será que sim? Será que não? Assim como Jonas também não tinha. Será que eu devo ir mesmo para Nínive só porque eu achei que tinha que ir, porque eu ouvi uma voz? Mas será que essa voz é segura? Será que eu tinha que ir para lá mesmo? Então a gente nunca tem certeza, porque a gente está mergulhado num caldo denso do mundo material, que é uma energia pesada do nosso mundo. E lembra que eu comecei esse papo dizendo que a EDS é 10 porque ela te dá o cobertor, te preparando para o inverno que vem pela frente? E todos os últimos vídeos que eu tenho feito aqui, se você olhar aí nas minhas redes sociais, principalmente Instagram, Facebook e YouTube, TikTok e Kawaii menos, mas nessas três eu sempre tenho feito lives te ajudando, porque realmente vem momentos difíceis, né? Ucrânia e Rússia já estavam em guerra, agora Israel e Palestina. Tem um pessoal aí que acredita que Taiwan e China podem iniciar um novo conflito. E ainda tem a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, os outros países árabes que podem entrar na guerra, um tumulto generalizado, fora a situação econômica que vai ficar complicada, a situação no Brasil, empresas, mais de 400 mil empresas fechando, e a tendência é haver um aumento, né, um recrudescimento desse aumento dessas dificuldades, um recrudescimento das dificuldades. Então, vem, acho que chumbo grosso por aí, que é o que eu estou chamando de inverno, embora a estação que se aproxime seja o verão. Então, e eu procuro trazer para você, porque não adianta nada, tá? E se vier essa situação mesmo, Joaquim, e você realmente tiver razão e vem isso, como que eu me protejo disso? Ah, não, junta dinheiro, bota no banco, compra não sei o quê. Tá, faz o que você achar melhor dentro desse plano, mas dentro desse plano eu tenho pouca coisa para te ajudar. O que eu posso te dizer é que, por pior, vou te dar uma imagem. Imagina uma cabana numa montanha muito alta e fria, cheia de neve em volta. E muito vento em volta daquela cabana, ursos polares andando ali em volta,
ou esses ursos da neve, né? E mais situação, ventania, tempestades acontecendo. Cara, você está dentro dessa cabana e dentro dessa cabana você tem uma provisão de lenha excelente, então não vai faltar lenha, não vai faltar alimento, você ainda tem aquela lareira acesa na sua frente, aquele cobertor quadriculado, né, para você botar em cima das suas pernas, um chazinho maravilhoso, dependendo se for de manhã ou de noite. Se for de manhã, eu recomendo um chá verde. Se for de noite, quem sabe um chá de camomila, hortelã, erva cidreira. Claro que na neve não tem essas coisas, mas você pode importar o chá e levar para lá, e a imaginação é minha, eu levo o chá que eu quiser. E aí você tem aquele chazinho, uma musiquinha que está lá no teu pendrive, gostosinha. Você está olhando ali pelo vidro da janela, está vendo aquela tempestade toda. Lá do lado de fora está cinza, mas do lado de dentro você tem uma boa música, calor, luz. Você está tranquilo e você está numa boa. Qual é a analogia que eu estou fazendo aqui com você agora? É que existe uma forma, né? Por mais que venham esses tempos difíceis, né? Que talvez estejam realmente se aproximando, há uma forma, porque você qual é a palavra? Eu queria lembrar uma palavra que eu ouvi hoje. Inexorável que ele venha. Se ele tiver que vir, você não vai poder fazer nada para impedir a guerra da China com Taiwan, de outros países árabes, se o Hezbollah vai entrar na guerra ali no Líbano para atacar Israel também. Parece que a Arábia Saudita já está desmanchando os acordos com Israel, que estavam bem adiantados. Você não vai conseguir mudar nada disso, né? E se o Brasil se fechar mais empresas, se tiver escassez de alimento, como é que vai ser, né? A gente não tem como evitar essas coisas. Pode fazer o que a gente puder, né? Mas como que a gente pode, né? E o curso que eu ofereço para você é a Estrada dos Sonhos. Como é que a gente pode sonhar num momento tão difícil como esse? Eu acabei de dar um exemplo agora da cabana na neve, do lado de fora uma tempestade e do lado de dentro aquele chazinho, a lareira, a musiquinha, aquele ambiente gostoso. Essa situação eu só conheço uma maneira da gente conseguir. Quando possível, eu recomendo atividade física, né? Mas nesses tempos difíceis, talvez nem isso seja possível. Mas se for, dar uma suadinha ajuda muito. Uma arte marcial, uma corrida, um pedal, eu gosto de remar também. Cada um vai ter a sua forma de fazer a sua atividade física. Subir uma montanha, cada um tem o seu jeito. E eu recomendo que isso seja feito, nem que seja dentro de casa. Tem trabalhos funcionais que você faz com uma simples cadeira. Você pode fazer um bom trabalho físico com uma cadeira e até uma esteira que nem precisa ser eletrônica, pode ser dessas mais simples. Uma bicicleta ergométrica que você pedale sem nenhum nível de sofisticação. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, né, tem a minha amiga Dani, eu não sei se ela está aqui, e ela corre, agora eu perdi, são 176 quilômetros, a última corrida que ela fez. É uma ultramaratonista, mas a gente fala disso depois. Então essa é uma atividade, e se você puder suar, né, vai valer a pena você fazer isso. A outra, essa eu acho ainda mais importante, é o trabalho espiritual. Orações, meditações, yoga, cada um vai fazer da sua maneira, né? Mas o importante
é que você eleve o teu pensamento ao alto. E ao elevar o seu pensamento ao alto, você vai atravessar essa camada de neblina que tem aqui a Malu. Você vai atravessar essa neblina que existe no nosso mundo, que impede a gente de ver. Então, e quando você faz isso, mesmo que você esteja com fome, mesmo que você esteja com dor, eu já vi pessoas com câncer em fase terminal, né, fazendo orações e o médico fala, pô, tá, tem essa morfina aqui é para ela. E ela não precisa tomar, não sei como é que ela não está tomando, já era para ela estar tomando doses de morfina e ainda não tomou nenhuma. E a pessoa, você vai lá ajudar a pessoa está em oração, ela está bem, ela não sente a dor. Né? E aí você vê, você olha para o semblante da pessoa e você vê paz no semblante da pessoa. Malu está dando boa noite, bateu um pontinho, se você quiser ajudar esse vídeo, essa live, bate o seu pontinho também, vai ajudar pra caramba. Então, por maior que seja o frio, por maior que seja a fome, por maior que seja a dor, quando você sente que não existe a barreira do útero e a barreira do túmulo, e que essas barreiras se dissolvem, e você se sente um ser da eternidade, um ser do universo, os problemas que se passam numa vida de 100 anos, eu estou com 64, mês que vem eu faço 65, se tornam pequenos, porque você é um ser eterno, você vive a vida eterna, e tudo que você está passando nesse momento são experiências, e essas experiências estão aí para te fazer crescer. E você ainda vê, nesses momentos difíceis, de tribulações, que eles são importantes para o seu crescimento. E que são, se eles estão vindo, é porque isso é como se fosse um remédio para alguma coisa. E aí, só para a gente terminar o nosso papo, como assim remédio? Eu não estou doente? Talvez sim. E qual poderia ser a sua doença? Você que leva uma vida normal, paga suas contas, vai trabalhar, leva as crianças para o colégio, que doença seria essa? Talvez de não fazer esse exercício e viver muitíssimo mais. Não estou falando que é o seu caso que está me ouvindo agora, porque se você está me ouvindo, certamente que você faz isso, porque esses vídeos, esse papo que eu levo aqui contigo, ele tem esse cunho, né, muito mais espiritualista do que materialista. Ah, você se assistir minha live vai ganhar mais dinheiro, vai ficar rico, vai ganhar na loteria. Eu não prometo nada disso. Então, se você está assistindo essa live, é porque você quer esse cobertor. E o cobertor principal que você vai ter é quando você deixar de viver a sua vida como coletor do que o mundo físico pode te oferecer e caçador das melhores oportunidades para você ganhar mais dinheiro, um melhor emprego e caçar as melhores oportunidades para você, achando que ali você vai ser feliz. Claro que se você vive no mundo, você vai ter que, né, desenvolver habilidades, conhecimentos para você realmente colher boas oportunidades, você vai em busca, à caça dessas oportunidades para levar uma vida mais confortável. Evidentemente que isso deve ser feito, mas não é só isso, que todo o seu trabalho principal esteja focado numa limpeza, não sei se essa palavra é boa, num clareamento, numa iluminação da tua consciência. Como? Não fazendo ao outro o que você não gostaria que fosse feito a você. E a segunda coisa, produzir boas sementes para que você possa plantá-las dentro de um terreno, de um campo limpo, que é a sua consciência, porque isso vai gerar frutos para você lá na frente. Esses frutos serão abundantes, você vai saboreá-los
ainda vai conseguir compartilhar desses frutos com as pessoas que estão à sua volta. E se essas pessoas também fizerem isso, elas vão dar os frutos dela para você. E todos nós seremos ricos, todos nós seremos irmãos. E não é isso que está acontecendo. A gente quer derrubar o outro, porque o outro quer pegar a nossa promoção no trabalho, aquela empresa pequena está sendo comida por aquele tubarão, que é a empresa grande, e aquela empresa grande é uma coisa muito predatória, o relacionamento humano, porque as pessoas estão vivendo muito dentro da vida material. A partir do momento que elas se espiritualizem, eu recomendo isso para você, os valores materiais, eles perdem peso e importância, e os valores morais, éticos, eles se tornam maiores. Com isso, a sua consciência se torna mais limpa, você produz frutos mais puros, e aí a relação muda. Então, você, mesmo que as outras pessoas não façam isso, e mesmo que do lado de fora a situação esteja difícil, você pode fazer isso. E se o mundo do lado de fora não estiver bom, dentro de você você vai encontrar paz. Da mesma forma que aquela cabaninha. E quando Jonas, né, depois tem a história lá da aboboreira, da abóbora, e aí aí tem a história lá que você vai ver depois. Mas quando ele vai e cumpre a missão dele, e ele entende qual é o significado das coisas da vida e percebe que há uma compaixão divina, as coisas clareiam para ele. E se você fizer o seu trabalho, não importa a sua idade, agora você vai receber essa compaixão divina também. Mesmo que você tenha dormido no porão de um navio, mesmo que você tenha ficado longo tempo engolido na barriga de um peixe, você mesmo assim vai encontrar a paz e a compaixão divina. E aí você vai ter um momento muito legal. Esse era o recado que eu queria te dar. E eu não vou te prometer que amanhã eu vou estar aqui falando contigo, porque em função do feriado na quinta-feira, na quarta-feira eu vou estar viajando. E dependendo de horários, situações aí que eu vou encontrar durante a minha viagem, talvez não dê tempo de eu fazer a live amanhã. Então não vou te prometer. Mas foi muito bom estar contigo hoje. E se você achou legal, faz como o Guto, faz como a Malu, faz como a Márcia. Bate um pontinho aí no comentário que você vai ajudar essa live e esse vídeo a chegar a mais pessoas. Valeu, Guto, amo você, Malu, amo você, Márcia. Márcia eu amo mais, né? Basílio, Odilene, todos vocês que estão aí, grande mestre, grande Guto. E quem é que está lá? Ah, ela aí, Beth Pires, Leíse, como é bom estar aqui com vocês. Um beijo grande para você que está aqui e aí, aqui no Instagram, no Facebook. Esse vídeo vai para o YouTube também. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima live!